Prosseguindo, agora consideremos a respeito das profecias que Jesus responde aos discípulos na segunda pergunta, onde eles dizem: que sinal haverá da tua vinda? Os primeiros acontecimentos a respeito da pergunta, quando acontecerão essas coisas, que tratam-se da destruição de Jerusalém e do templo, já são profecias que aconteceram, passaram a ser fatos históricos, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 da nossa era. Portanto, agora Jesus fala sobre a sua vinda. E essa vinda, ela está apresentada aqui. Ele a apresenta em dois momentos. Um visível e outro invisível. Primeiramente, ela vai ocorrer de maneira invisível ao mundo, imperceptível e inesperada, até mesmo pelos fiéis, quanto ao horário, o dia e o horário. A segunda etapa, o segundo momento, ela será visível e perceptível pelo mundo todo, que vai ocorrer logo depois do arrebatamento. Mas, como o texto está narrado, registrado, não em ordem cronológica, como os acontecimentos proféticos têm acontecido e vão acontecer, mas o evangelista narrou de maneira intercalada, não da forma como Jesus falou lá na hora, aqui dá lugar para confusão, e muitos acham que a igreja vai passar pelo arrebatamento, ou melhor, vai passar a grande tribulação, e vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Outros creem que será dentro da grande tribulação. Mas nós vamos ver aqui que a palavra de Deus é muito clara, e até mesmo pela natureza e o caráter de Deus, podemos ver que a igreja, os fiéis, não passarão pela a grande tribulação. Deus nunca permite que o justo sofra as consequências das maldades, assim, em grande intensidade, praticada pelos ímpios. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, onde o Senhor fala sobre as igrejas ali, as cartas, nós encontramos na penúltima igreja, que é a de Filadélfia, que representa o período em que haverá a igreja fiel, será arrebatada, em que haverá o arrebatamento, e nesse momento a igreja fiel será arrebatada. Nós lemos aqui a promessa do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou melhor, o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Estou acostumado com a Bíblia atualizada e eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, e às vezes a gente fica já fala tanto na outra versão que troca as palavras, né? Já decorou. Muito bem. Aí alguém diz, mas aqui em Mateus ele fala do arrebatamento? Sim, no capítulo 24, versículo 36, a seguir nós lemos. Mas a respeito daquele dia e hora, diz Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho não, senão o Pai. É claro que ele falava ali quando ele era homem. Agora ele já está na condição de Deus, do Logos eterno, ele sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha aí a comparação que Jesus faz. Está falando do arrebatamento, invisível, inesperado, imperceptível para o mundo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, presta atenção, entrou na arca, e não perceberam. A multidão, o povo, não percebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como? Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Lá no outro evangelho diz, 2 estarão numa cama, vamos dizer, o marido e mulher, um será levado e o outro deixado.
Aqui está falando dessa maneira imperceptível do arrebatamento. Nós vimos lá em Apocalipse que então o Senhor diz: eu vou guardar você da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. E aqui em Mateus nós vamos encontrar, depois eu vou falar isso na terceira parte, onde Jesus virá de maneira visível, depois desse arrebatamento, de um período de aproximadamente 7 anos de grande tribulação na terra, onde o Senhor vai fazer o expurgo da maldade do homem aqui no planeta, e também dar oportunidade para muitas pessoas que já conheciam o Evangelho, que ficaram para trás do arrebatamento, e outras que não conheciam, vão conhecer e crer no Senhor. A grande tribulação será um julgamento para os ímpios, para o anticristo e as nações perversas, mas será também uma oportunidade de salvação para aqueles que ainda têm desejo de conhecer Deus. Portanto, nós vemos aí, ainda lá em 1 Tessalonicenses, nós encontramos aqui um texto interessante. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até seremos arrebatados, juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. E ainda continua no capítulo 5, versículo 1. Ora, irmãos, não queremos... Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto às que estão para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aqui está falando do arrebatamento. Quando o mundo vai passar por um período de apostasia, vai sofrer grande perseguição à igreja, como sofre hoje, mas não uma coisa assim extraordinária, como será depois do arrebatamento. Então, esse período de apostasia, quando ninguém mais crê, poucas pessoas creem, porque Jesus diz, quando vir o Filho do Homem, será que vai encontrar fé na terra? Então, nesse período, o Senhor arrebatará a igreja, ele trará consigo as almas de todos que já morreram em Cristo, são salvos, e eles então vão ressuscitar primeiro, e nós seremos transformados em corpos glorificados como os ressuscitados, para estar para sempre com o Senhor. E aí vai continuar um período da grande tribulação, e no final ele manifestará e virá em grande glória com todos os ressuscitados e os anjos, para manifestar a todas as nações, como vamos ver na resposta da última pergunta. Quando será, que sinal haverá do fim dos tempos, ou do mundo?